Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje nós temos em mãos um material que aborda um cenário que muita gente acha que conhece super bem. Pois é, a gente tem essa ilusão, né? Exato, mas que esconde uma engenharia biológica e gerencial incrivelmente complexa. O tema dessa nossa imersão de hoje é um manejo inteligente na avicultura caipira. Sim, e para guiar essa nossa discussão, nós vamos mergulhar nos dados de um roteiro técnico que foi elaborada pela zootecnista Priscila. Isso. É um documento excelente que sintetiza anos de ciência aplicada direto no campo. Com certeza. E a missão aqui é justamente desconstruir aquela visão muito bucólica, sabe? Aquela ideia excessivamente romântica de que criar galinha caipira é só jogar a ave no quintal e deixar ela lá, ciscando livremente. Exatamente. O objetivo principal dessa imersão é entender de forma clara como a biologia do animal, a nutrição que é oferecida e o ambiente ao redor operam. Eles funcionam de uma maneira totalmente inseparável. Totalmente. E mais importante ainda, nós precisamos analisar por que a nossa intuição humana, o nosso senso comum de como economizar ou de como manejar muitas vezes, nos leva a cometer erros severos na hora de gerenciar um sistema biológico que é tão, mas tão preciso. Olha, é uma mudança de perspectiva fascinante para quem nos ouve. Quem já acompanha as nossas análises sabe o quanto a técnica pode desafiar o que a gente considera óbvio. Com certeza. E olhando os dados que a Priscila levantou no documento, o primeiro passo é parar de enxergar a ave apenas como um bichinho no quintal e começar a entender essa ave como uma verdadeira fábrica biológica de alta performance. Uma fábrica com regras bem rígidas, eu diria. Pois é. Certo. Vamos desvendar isso porque o roteiro técnico detalha o ciclo fisiológico da produção de ovos. E a janela de tempo impõe uma restrição que é brutal. O processo inteiro de formação de um único ovo leva de 24 a 26 horas para ser concluído. O que já estabelece aquele limite biológico absoluto, né? De no máximo estourando um ovo por dia por ave. Um por dia, não tem como passar disso. Não existe mecanismo natural ou qualquer intervenção humana que consiga acelerar essa esteira de produção. E a linha de montagem interna segue uma cronologia que não admite atalhos de jeito nenhum. Nenhumzinho. A ave inicia o processo primeiro com a liberação e a formação da gema lá no ovário. Certo, a gema primeiro. Isso. Depois, esse material vai descendo pelo trato reprodutivo, onde a clara, que a gente chama de albúmen, é secretada. Adicionada em camadas, né? Exatamente. Em várias camadas. Na sequência, o sistema biológico da ave cria as membranas proteicas, aquelas películas protetoras. E aí vem a etapa final. A etapa final, que é a que consome a maior parte desse ciclo de 24 horas, que é a calcificação da casca. Essa etapa da casca levanta uma questão mecânica que eu achei muito interessante lendo o material. A formação dessa estrutura exige uma quantidade massiva de cálcio. Massiva. E em um período muito curto de tempo. E muitas vezes isso acontece durante a noite. Sim, quando a ave nem sequer está se alimentando. Exato. Então a grande pergunta é: de onde o corpo da galinha tira todo esse material se o suprimento externo, a comida, está pausado? Esse é um dos grandes demonstrativos do custo fisiológico enorme desse ciclo. Quando o cálcio não está ali imediatamente disponível no trato digestivo porque a ave não está comendo, o organismo dela precisa mobilizar o mineral dos seus próprios ossos. Caramba! Especificamente de uma área chamada de osso medular. Então é um processo de desgaste contínuo. A ave literalmente dissolve uma parte da própria reserva óssea para garantir que a linha de montagem não pare? Literalmente é isso, ela dissolve o próprio osso. É por isso que essa fábrica, que opera ali no limite extremo da sua capacidade biológica, se torna tão vulnerável a qualquer gargalo na cadeia de suprimento. Nossa, o que nos leva diretamente àquelas falhas do sistema que são apontadas no documento técnico. As vulnerabilidades, sim. O roteiro lista gatilhos muito específicos que fazem essa linha de produção entrar em colapso e simplesmente desligar as máquinas de uma hora para outra. O sistema para de funcionar. A gente tem a nutrição inadequada e a deficiência de cálcio, que afetam diretamente essa reserva óssea que a gente acabou de mencionar.
mas os dados vão muito além do coxo de comida. Muito além. A baixa luminosidade é classificada como um fator crítico para a interrupção da postura, junto com altos níveis de estresse, o avanço da idade da ave e o período de muda de penas. E o impacto da luz e do estresse ilustra perfeitamente a diferença entre só criar um animal solto e gerenciar um sistema biológico. Como assim? A luminosidade não serve apenas para a ave enxergar a comida no chão. O fotoperíodo, que é a quantidade de horas de luz contínua que a galinha recebe, atua como um gatilho endócrino direto. Endócrino mexe com os hormônios. Produtivos. Então, se a luz diminui, O cérebro entende que os dias estão ficando mais curtos, o que na natureza indica a chegada de um inverno ou de condições adversas. faz sentido. E aí ele corta a produção de hormônios. Exato. A fábrica fecha as portas simplesmente para poupar energia e garantir a sobrevivência. É um mecanismo de autopreservação impressionante. O corpo da ave calcula o risco ambiental antes de investir energia na reprodução. Uma matemática pura. E eu imagino que o estresse funcione sobre a mesma lógica química. A biologia do estresse é implacável nesse sentido. Quando a ave enfrenta um desconforto térmico, muito calor ou frio, superlotação no galpão, ou até a presença de predadores por perto, Um cachorro latindo na cerca, por exemplo, o corpo eleva imediatamente os níveis de corticosteroides. E, fisiologicamente, altos níveis de hormônios de estresse inibem diretamente a cascata de hormônios reprodutivos. trava tudo. Trava. Aquela energia vital que seria usada para secretar a clara ou para mobilizar o cálcio para a casca é redirecionada. Redirecionada para a sobrevivência imediata. Exatamente. Para a manutenção da temperatura do corpo ou para a resposta de fuga, lutar ou fugir. Isso contextualiza de forma muito clara a síntese que a fonte nos entrega nesse primeiro bloco. O material técnico define que o resultado final, que é o ovo lá na bandeja, é o produto de uma equação que é inflexível. Sim, produção é igual a nutrição, mais manejo, mais ambiência. E essa palavra ambiência ganha um peso enorme com essa sua explicação sobre o estresse e a luz. Ambiência é basicamente o fator invisível do manejo. Ela engloba o conforto térmico, a qualidade do ar que a ave respira, a oferta luminosa e até a estabilidade psicológica do lote. Estabilidade psicológica de uma galinha. Não tem como fugir disso. É o que dita se as engrenagens metabólicas vão girar com fluidez ou não. Ou seja, você pode fornecer a melhor ração do mundo, o que cobre o pilar da nutrição. Sim. E você pode ter um controle sanitário perfeito, vacinas em dia, cobrindo o manejo. Mas, se a ambiência falhar, Se o galpão for excessivamente quente ou mal iluminado, a equação zero. A produção despenca quase que de imediato, porque o corpo da ave entra nesse modo de defesa. nossa! E compreender a fragilidade dessa equação inteira nos prepara muito bem para analisar o pilar da nutrição, que é onde o documento técnico da zootecnista Priscila expõe o que talvez seja o erro mais comum e mais custoso nesse meio, o do milho. O cenário é um clássico. Quem gerencia a criação observa o custo da ração formulada, considera aquele valor meio elevado, E decide baratear a operação da própria cabeça. exato, misturando milho puro à dieta sem nenhum balanceamento. Afinal, galinhas sempre comeram milho na fazenda. O que é fascinante aqui é que o perigo dessa prática reside na bioquímica básica dos alimentos. A gente precisa descer para o nível molecular para entender. Vamos lá. Quando a gente disseca os componentes, a disparidade entre o milho puro e a ração formulada é gigantesca. O milho é um grão excelente, mas ele tem uma função primária muito específica na dieta. Que é fornecer energia. Basicamente, carboidratos. Ele é o combustível puro para a ave se manter aquecida e se movimentar. Certo. A ração formulada, por outro lado, é um pacote tecnológico completo. Ela foi desenhada para entregar níveis precisos de proteína bruta, um perfil exato de aminoácidos essenciais, Além de todas as vitaminas e minerais. que são vitais para sustentar aquela exigente linha de montagem de 24 horas que a gente descreveu. Então, misturar o milho na ração sem um recálculo técnico não é uma medida de economia inteligente. É um ato de diluição severa. Perfeito. Diluição é a palavra. Porque se a ave tem uma capacidade biológica limitada de ingestão diária,
Digamos que ela consiga comer em torno de 110 a 120 gramas de comida por dia. Que é a média de uma ave de postura comercial ou caipira melhorada. E metade desse volume que ela consegue colocar para dentro passa a ser apenas a energia proveniente do milho puro. O espaço no estômago que deveria ser ocupado por proteínas e minerais da ração simplesmente desaparece. Esse é o núcleo do problema. O criador, tentando economizar, força uma deficiência nutricional aguda na ave. E o roteiro lista o efeito dominó imediato dessa diluição, que é assustador. A primeira consequência, como a gente já esperava pelas regras daquela equação de ambiente e nutrição, é a queda abrupta na produção de ovos. Sim, porque a ave simplesmente não tem os blocos de construção proteicos para formar a gema e a clara. Falta tijolo para a obra. Falta tijolo. E em seguida, os poucos ovos que o sistema reprodutivo dela ainda consegue finalizar começam a perder tamanho e peso. O produto final é rebaixado em qualidade. E internamente, essas deficiências começam a minar a imunidade e a própria estrutura óssea da ave, já que ela está tirando cálcio do osso para tentar cobrir a falha. Mas o documento aponta uma consequência ainda mais traiçoeira nessa tentativa de economizar. Algo que afeta diretamente a viabilidade da operação inteira. A drástica piora na conversão alimentar. Isso. E por que isso importa? Porque a conversão alimentar é, sem sombra de dúvida, a métrica mais crítica de qualquer sistema de produção animal no mundo. Ela que disse a conta fecha no fim do mês. Exato. Ela mede a eficiência com que a ave transforma o alimento que ela consumiu no produto final desejado. No caso da avicultura de postura, mede exatamente quantos quilos de ração são necessários para a ave produzir uma dúzia de ovos, ou 1 quilo de massa de ovos. E quando o produtor dilui a dieta com o milho, ele destrói essa eficiência por completo. Porque a ave tenta compensar a falta de nutrientes comendo mais, correto? Eu achei isso genial. Se a dieta está pobre em proteína, a resposta biológica dela não é comer a mesma quantidade de sempre e se contentar com a deficiência. Jamais. Ela vai aumentar o consumo daquela mistura desbalanceada numa tentativa meio desesperada de bater a cota de aminoácidos que o corpo exige para formar um único ovo. O mecanismo fisiológico é milimetricamente esse. A ave tem sensores metabólicos internos que a impulsionam a buscar os nutrientes que estão limitantes. Fome de proteína. Só que, ao consumir um volume muito maior dessa mistura, que é rica em energia do milho, mas que está pobre em nutrientes estruturais da ração, Ela acaba ingerindo um tremendo excesso de carboidratos. e ela não consegue utilizar toda essa energia extra para a produção, já que falta proteína. Então, o que o corpo faz? Converte essa energia toda em gordura corporal. Vira uma galinha gorda. Uma galinha gorda e com deficiência proteica ao mesmo tempo. E o que acontece? Ela cessa a postura de vez. É aí que o paradoxo financeiro se instaura de uma forma cruel para quem tentou baratear. A conversão alimentar despenca. O produtor gasta mais dinheiro comprando um volume muito maior de milho porque ela está comendo mais. A ave come muito mais quilos por dia. Mas a produção de ovos paralisa. O prejuízo é duplo. Fica muito claro que tentar burlar a bioquímica com matemática de padaria é um caminho direto para a falência do sistema. Com certeza. Quando a gente olha para aquela queda brutal na produção de ovos lá da fazenda, percebemos que genética, nutrição e manejo são realmente 3 engrenagens de um relógio que precisam operar em sincronia absoluta. A interdependência é total. Uma falha minúscula em qualquer um dos pilares causa o colapso sistêmico. Seja a retirada de algumas gramas de proteína em troca de uma economia boba com milho, seja uma lâmpada que ficou apagada no galpão tirando a luz da ave, ou 0,3 de grau a mais na incubadora. Tudo colapsa. Avaliando toda essa cadeia de eventos fisiológicos, fica evidente para quem nos ouve que o sucesso na avicultura caipira é uma demonstração de domínio técnico severo. Não é brincadeira. Não tem espaço para achismo. Exige-se uma compreensão muito profunda desse relógio biológico de 24 horas da ave e a capacidade de resistir às falsas economias que destroem a conversão alimentar. E o rigor implacável no controle da ambiência e da incubação.
É a prova definitiva de que gerenciar a natureza requer um respeito absoluto pelas regras matemáticas da biologia. Não é só soltar no quintal, de jeito nenhum. E sabe, o nível de precisão exigido por esse sistema biológico todo levanta uma provocação muito interessante para pensarmos além do escopo técnico do manejo animal. Manda. Mas acabamos de ver como uma máquina natural, incrivelmente aperfeiçoada como o sistema reprodutivo de uma ave, paralisa completamente as suas funções vitais de produção diante de sutis alterações na luminosidade, ou picos de estresse ambiental, ou até deficiências quase invisíveis de nutrientes específicos na dieta. Sim, uma luz apagada ou falta de manganês paralisa tudo. Exato. Considerando que nós, seres humanos, também operamos sob ciclos endócrinos super rigorosos e limites metabólicos muito estritos. Fica a pergunta: Qual? até que ponto os nossos próprios ciclos diários de foco, de produtividade e de saúde também não estão sendo silenciosamente interrompidos porque nós falhamos em ajustar a nossa própria ambiência ideal, Nossa, negligenciando totalmente a nossa carga de estresse, a nossa exposição constante à luz artificial fora de hora ou a densidade nutricional real daquilo que consumimos nesse ritmo acelerado do mundo moderno. olha, uma reflexão analítica que expande perfeitamente o impacto das informações que debatemos aqui, tirando a ciência pura do campo e trazendo direto para o nosso cotidiano. Faz a gente pensar. Faz muito sentido. Fica o convite para quem nos ouve examinar essas variáveis invisíveis que afetam o próprio desempenho biológico no dia a dia. Agradecemos a quem acompanhou esta imersão. Foi excelente. Continuem analisando os dados a fundo e questionando as soluções aparentemente simples para os sistemas complexos ao nosso redor. Até nossa próxima análise aprofundada.